Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos estudar os conceitos de software. Então vamos lá, sou a professora Kátia Quadros, vem comigo que eu vou levar você todos esses conceitos cobrados em prova. Vamos lá. Olha só, o que é um software, né? O software, quando a gente dá aula, o professor sempre chega em sala de aula e fala assim, olha, hardware é a parte física, software é a parte lógica, hardware é a parte que você chuta quando o computador dá problema e software é a parte que você xinga. Então a gente está aqui na parte que você xinga. Então o software, ele é um conjunto de arquivos, né? Na sua maioria é composto de vários arquivos e ele é composto de muitas instruções, uma sequência de instruções que são seguidas, como se fosse um robozinho. Então, você pega um software muito simples, como o da calculadora, por exemplo. Se você aperta, clica, digita ali, clica no número 2, vai aparecer o número 2. Se você clica na adição, na multiplicação, ele vai multiplicar. Ou seja, faça isso se o usuário pressionar aqui, faça aquilo. Ele é, na verdade, um robozinho. São instruções, uma sequência lógica de instruções e que a gente pode até chamar aqui de logiciário, suporte lógico, né? São essas instruções a serem seguidas. E quando a gente fala de software, nós temos aqui duas coisinhas importantes para estudar, tá? A primeira dela é a classificação. Vamos ver agora. E a segunda são as licenças. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma telinha em branco e nós vamos começar falando sobre a classificação do software. Então, veja só, quanto à classificação, nós temos aqui sistemas operacionais, que eu posso dar como exemplo para você? Os que mais são cobrados em prova, Windows e Linux. Então, o que é o sistema operacional? O sistema operacional, para começo de conversa, é o primeiro software que a gente instala no computador. Por quê? Eu poderia resumir o sistema operacional, gente, em uma palavrinha só. Eu poderia dizer que o sistema operacional é o grande gerente de todo o computador, o gerente de todo o computador. Falar que ele é o gerente está muito certo, é isso que o sistema operacional faz. O que a gente tem que ter cuidado é quando a gente fala todo o computador. Está errado, professora? Não, está certo, mas o examinador ele pode detalhar isso. Então, vamos lá. O que entra nesse gerenciamento? O sistema operacional, ele gerencia o que a gente chama de processos. O que são processos? É diferente lá de direito. Processo em informática são softwares que estão em execução. São softwares abertos. Executei o Word, abri o Excel. Isso são processos. E por causa de processos, o sistema operacional também gerencia o processador. Por quê? Porque o processador ele tem uma função chamada escalonamento. Escalonamento. O que é o escalonamento, professor? Escalonamento é a fila de processos que o processador tem que executar. Então, eu abro o Word, abro o Excel, abro o PowerPoint, abro o navegador, abro o Photoshop. Tudo isso vai gerar uma fila para o processador executar. Essa fila se chama escalonamento. E quem gerencia os processos, os softwares em execução, é o sistema operacional. Então, ele acaba gerenciando o escalonamento. E às vezes cai em prova o examinador perguntando: o sistema operacional gerencia o processador? Sim, por causa do escalonamento. E às vezes para a prova vai também o que é o escalonamento, ok? Então, processos. O que mais que o sistema operacional gerencia? Memória. O sistema operacional gerencia toda a memória do computador
mas principalmente a gente fala aqui no conceito da memória RAM. É ele quem vai ver se tem espaço na memória RAM. Se não tem espaço na memória RAM, ele usa o quê? A memória virtual, né? A memória virtual, inclusive, quando a gente instala o sistema operacional, memória virtual é aquela memória que o próprio sistema operacional já configura parte do HD para ser a memória virtual, e que a gente estuda esses conceitos em hardware, né? Só quando tem hardware no nosso edital que a gente estuda isso aprofundado. Aqui, quando a gente fala de software, é só essas pinceladas mesmo, só para saber o que o sistema operacional faz. Também gerencia dispositivos. O que são os dispositivos? São os periféricos, são os hardwares conectados ao computador e que o sistema operacional vai gerenciar através do driver. Então, o driver é o software que gerencia um hardware, como a impressora, o mouse, por exemplo, né? Ok? Ainda, o sistema operacional gerencia arquivos e pastas através do gerenciador de arquivos e pastas, o Windows Explorer, no Windows 7, explorador de arquivos no Windows 10, lá no Linux nós temos o Dolphin. Então, cada sistema operacional tem o seu gerenciador de arquivos e pastas. Então, aqui na classificação, falamos sobre o sistema operacional. Além do sistema operacional, também nós temos aqui, na classificação ainda, de software, então falamos sobre o sistema operacional, nós temos os softwares utilitários. O que são os utilitários? São aqueles softwares, né? Eu sempre falo assim, você compraria um carro só para pagar o seguro? Não, né? Todo mundo se assusta com a pergunta. Mesma coisa, você compraria um computador para ter um antivírus? Não. Então, utilitário é aquele software, você não compra o computador por causa desse software, mas você precisa dele para cuidar da saúde do teu computador e das suas informações. Por exemplo, o backup é um utilitário, o desfragmentador de disco é um utilitário, o antivírus é um utilitário, ou seja, você precisa desses softwares para cuidar da saúde do seu computador e da sua informação. E aí nós temos os softwares aplicativos. Então, aqui os softwares aplicativos, que essa palavrinha ela tá muito em moda hoje em dia, né? Os aplicativos. O que são os softwares aplicativos? É o Word, é o Excel, é o joguinho. Então, todos esses softwares que é o porquê, a razão que você usa o teu computador. Né? Tem aplicativo para pedir carro, para pedir comida, para namorar, para estudar, resolver questão. Inúmeros aplicativos hoje em dia. Então, aqui você tem um resuminho, deixa eu voltar aqui, dessa classificação. Então, você tem, no teu material, você tem um conteúdo também, e aqui você tem esse resuminho da classificação dos softwares. E que a gente pode adicionar aqui, deixa eu colocar aqui para você, olha só, anota aí. O logiciário. O que é o logiciário? É a parte de lógica, né? São softwares para fazer software. Então, como é que a gente faz um software? Hoje em dia, a gente pode fazer um software até no bloco de notas, gente, só que é um trabalho braçal, porque a gente tem hoje em dia softwares que são destinados a isso. Então, você clica num botão, ele já coloca lá 15, 20, 30 linhas de código para você, ok? Então, logiciário, certo? Além da classificação, então, classificação de sistemas operacionais, utilitário, aplicativo, logiciário, nós vamos falar também das licenças. Então, vamos lá, telinha branca, licença, olha só. O que é uma licença de software? Licença, gente, é a maneira que você pode adquirir esse software, vai comprar, ou ele é gratuito, e
como que você pode usar esse software, se você pode usar para fins lucrativos, você pode só usar na sua casa, na sua empresa, no meio educacional, quantas máquinas você pode instalar. Então, na verdade, licenças são regras de como adquirir o software e de como usar, certo? Então, vamos ver aqui as principais, existem várias licenças, vamos ver aqui as principais para o concurso, né? Para o nosso estudo, nosso objetivo, eu sempre falo, não é aprender informática, é gabaritar a prova. Então, vamos lá. Uma licença chamada Código Aberto. Código aberto. Então, o que é essa licença? Olha só, você vai lá na padaria, você pede a receita do bolo, não te dão. Você vai na casa da sua avó e pede a receita do bolo, ela te dá a receita do bolo. Quer dizer, o bolo da sua avó é código aberto, gente. O bolo da padaria não é código fechado. Então, o software, ele pode ser código aberto, quer dizer, ele tem toda a receitinha, toda a forma como ele foi feito, foi desenvolvido. Isso é um software código aberto. Só isso. Só isso. Bem tranquilo, né? Bom, próxima licença que a gente tem aqui. Software livre. O que é um software livre? Um software livre é um software, gente, que ele tem 4 características que são chamadas de liberdades. Então, a gente fala que ele tem 4 liberdades e mais uma característica. O que é um software livre? É um software que obrigatoriamente tem 4 liberdades e uma característica. E nós temos que saber quais são essas liberdades e qual é essa característica. Olha só. Então, software livre tem a liberdade de usar, executar, né, esse software como eu quiser. O que isso significa? Significa que eu posso usar na minha casa, eu posso usar numa empresa com objetivos, né, de fins lucrativos para ter lucro e ninguém vai me incomodar por causa disso. Eu uso como eu quiser, eu instalo em quantas máquinas eu quiser, ok? É um software que eu posso estudar como ele foi feito, eu posso modificar esse software, ou seja, eu estudo como ele foi feito. Se a minha empresa precisa de outras características, eu posso modificar esse software. Legal, né? Eu pego o código-fonte dele e eu modifico como foi feito esse software. Outra característica, outra liberdade dele é a distribuição. Posso distribuir, redistribuir. Então, posso estudar, modificar e aí distribuo como eu quiser esse software. Agora fala para mim, qual é a característica? Eu coloquei aqui, olha só, as liberdades, que tem autor que começa a falar liberdade 0, 1, 2, 3. Eu acho isso muito excêntrico, porque não começa do 1, né? Mas enfim, isso nunca caiu em prova. Mas cair, liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2, liberdade 3. Acaba que são 4 liberdades. Então, eu tenho essas 4 liberdades mais uma característica. Que característica é essa? Eu tenho certeza que tem gente falando que é ser gratuito. E eu tenho que ouvir isso para corrigir você enquanto é tempo, antes da tua prova. Não é, presta atenção. Não é característica de um software livre ser gratuito. Software livre pode ser gratuito ou não. O que a gente vê é que a gente tem exemplo, Linux, a maior parte dos Linux, né, das distribuições Linux são gratuitas, mas existem as pagas. Aí você vai estudar para a prova, tem lá o LibreOffice, BROffice, que é gratuito. Aí tem o Mozilla Firefox, que é gratuito. E aí você fica pensando que todo software livre é gratuito. Não, não é. Não é, e os examinadores adoram fazer essa pegadinha, colocar isso em prova. Pode pegar, e tem várias questões de software livre
tratando sobre isso. Então, não é característica do software livre ser gratuito. Veja, ele pode ser gratuito ou não. Qual que é essa característica, então? É outra licença. Ser código aberto. É obrigatório, se eu quero produzir um software, desenvolver um software, e eu quero registrar esse software como software livre, obrigatoriamente ele tem que ter essas 4 liberdades e eu tenho que disponibilizar o código-fonte dele. Porque, veja, é muito lógico. Como é que a pessoa, outra pessoa, você quer estudar o software que eu fiz, que é um software livre, mas eu não te dei o código-fonte. Como é que você vai estudar? Então, é muito lógico que para estudar e para modificar, tem que ter o código-fonte. Então, no momento que eu registro esse software como software livre, obrigatoriamente já tenho que disponibilizar o código-fonte dele, o código de como ele foi feito. Por isso, as liberdades são usar, estudar, modificar e distribuir, e a característica obrigatória é que ele é código aberto, ok? Bom, que mais que a gente tem aqui? Então, a gente viu a licença código aberto, a gente viu a licença software livre. Aqui na nossa tabelinha ainda a gente tem a licença software proprietário. O que é o software proprietário? Antigamente, antes do software livre, só existia o software proprietário. Qual que é aí veio o software livre e aí teve que existir o termo proprietário, né? Então, o proprietário, eu desenvolvo um software e eu não quero disponibilizar o código aberto dele. Logo, eu não posso registrar como software livre, certo? Certo. Então, ele é um software proprietário. Um software proprietário, ele tem as regras que o proprietário, que o desenvolvedor quiser. Ele coloca a regra que quiser. Olha aqui no nosso resuminho aqui. Regras de como adquirir e usar são colocadas pelo proprietário. Então, o exemplo próprio, toda a Microsoft, né, o Windows, o Office, grande parte dos softwares são proprietários. Professor, um software proprietário sempre é pago? Não. Se eu quiser desenvolver um software e eu não quero disponibilizar o código-fonte dele, não é código aberto, vai ser software livre? Não. Ele é proprietário. Mas eu quero distribuir gratuitamente. Eu posso fazer isso? Posso. É igual se eu fizesse brigadeiro e fosse distribuir gratuitamente para as pessoas. É a mesma coisa, eu posso fazer. É que ninguém faz, mas poder pode, não há nada que proíba, certo? Depois a gente tem aqui software gratuito ou freeware. O que é esse software gratuito ou freeware? Simplesmente a gente resume uma palavra. Ele é gratuito. Por que ele está aqui então, professora? Porque os examinadores gostam de confundir o livre do software livre com o free do freeware. Então, eu posso ter um software livre freeware ou não. Eu posso ter um software proprietário freeware ou não. E aí, eu tenho o shareware. Vamos lá? Olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. Shareware. Essa licença, ela quer dizer que esse software é gratuito, porém, mas tem um detalhe. Vamos ver qual que é o detalhe? Então, é gratuito, mas vamos ver. Ele tem 2 tipos aqui. Então, eu tenho o shareware trial e o demo. Se for trial, é aquele software que eu baixo, por exemplo, o joguinho, e eu posso jogar ele 15 dias e depois eu tenho que comprar, não é procurar cracker, que isso não pode. Eu tenho que comprar esse software. Então, veja só, quando eu falo de um shareware do tipo trial, eu tenho o limite, o porém é o tempo, ou seja, quem desenvolveu, o dono, né, vamos falar bem a verdade, o dono, quem desenvolveu o software, que vai dizer, 15 dias, 30 dias, geral 30 dias para teste. Aí depois compra, meu amigo, paga pelo meu trabalho, certo?
E o demo é demonstração de funcionalidades, vamos dizer assim. Funcionalidades. Então, no trial, você usa todas as funcionalidades por 30 dias. No demo, você usa parte das funcionalidades. Então, aquele momento que outro dia eu baixei um software que dizia que fazia a capa de um livro. Tava lá fazendo a capa de um livro com o software. Nossa, a capa ficou muito linda. Na hora, ele falava que ele era gratuito, ele enganava, porque ele deveria ter falado, olha, pessoa, você faz a capa, mas depois você não salva. Do que me adianta não poder salvar aquela capa de livro? Para salvar a capa, eu tinha que comprar, adquirir. Então, às vezes, você também baixa um software que ele te permite fazer tudo, mas não permite imprimir. Aí chega aquele momento crucial que você fala, poxa, mas eu tenho que imprimir, dá aquela forçadinha. Ou joguinho. Você tá lá estourando o balãozinho azul, tá viciado, chega na fase 100, que você vai estourar os balãozinhos vermelhos, aí fala, paga essa desgraça agora, paga o meu trabalho. Isso é o demo, ele tem uma demonstração, ele te dá uma viciada ali, faz você precisar do serviço dele. Então, quando você vai em sites e não olha para o que tá de conceito do que é shareware, do que é trial, do que é demo, porque lá tá errado. Nós temos um autor que os examinadores seguem, que é as bancas, né, boas. Claro, se você pegar uma banca pequena, pode ser que siga o que tá por aí na internet, mas o Fauri, que é o autor que denomina, conceitua isso pra gente de uma maneira mais certinha e que os examinadores de grandes bancas seguem dessa forma, ok? Então, aqui, esses conceitos importantes aqui nas licenças. E para a gente fechar, a gente vai falar aqui em software sobre compactador de arquivos, que é um software também. Bom, o que faz o compactador de arquivos? Veja só, se eu pegar uma folha de papel A4, eu dobro essa folha, eu diminuo o tamanho dessa folha, consigo colocar ali no meu bolso, vamos dizer assim, e quando eu abrir essa folha, eu tenho toda a informação de volta. Ou seja, quando eu dobrei, eu compactei, certo? Quando eu abri, descompactei e tenho toda a informação. Então, o compactador de arquivo, ele diminui o tamanho do arquivo. Anota, o compactador de arquivo, ele diminui o tamanho do arquivo, certo? E para que ele existe? Ora, ele foi criado faz muito tempo, na época do disquete. Ele foi criado porque no disquete não cabia quase nada. Não cabia quase nada. Então, claro, agora, se você olhar, nós não temos problema de armazenamento, nossos pendrives, nossos HDs externos, nuvem, não temos. Por que o compactador de arquivos continua sendo usado? Por causa da transferência de arquivos. Você vai armazenar na nuvem, você vai enviar por e-mail, o Gmail, ele tem uma capacidade máxima de arquivo, cada e-mail tem a sua capacidade máxima de anexos de arquivo, e se você diminui o tamanho desse arquivo, isso pode te ajudar nesse momento. Então, ele continua sendo usado. Então, nós temos aí o WinZip, o WinRAR, são os principais compactadores de arquivo. Agora, eu faço uma pergunta para você. Se eu compacto um arquivo com um compactador que eu tenho no meu computador e eu envio esse arquivo compactado para você, e você tem outro software compactador de arquivos do seu computador, você consegue descompactar o meu arquivo? Consegue? Então, isso depende. Veja só, depende do quê? O meu compactador e o seu software compactador, eles têm que compreender o esquema de compactação do outro, né? Na verdade, o seu software tem que entender como foi compactado o arquivo, como que o meu software compacta esse arquivo para ele conseguir descompactar. Então, como a gente só usa compactador bom, todo mundo pensa que um vai descompactar o outro, mas pode ser que
o Zezinho acordou hoje e falou assim, eu vou criar um compactador de arquivos. Ele cria um compactador de arquivo que não entende o esquema de compactação dos outros. Então, eu não posso generalizar, ok? Então, tem que entender o esquema do outro. Tem que entender o esquema do outro para conseguir descompactar, certo? Ok? Tranquilo? Outra coisa importante aqui para a gente fechar esse assunto do compactador de arquivos é que eu não perco qualidade do meu arquivo quando eu compacto, tá? Eu não perco. Pode ter até uma exceção, mas para a prova é esse conceito que vale, certo? Não é que nem o papel, agora o papel não serve de exemplo porque ele amassou. Não perco a informação, mas ele deu uma amassadinha. Nem isso acontece com o compactador de arquivos. O teu arquivo sai lá, a tua informação sai ilesa, sai perfeitinha, ok? Bom, então, isso que eu tinha para falar para vocês sobre software nessa aula. Revisa, né? Revisa, faz questões e continua aí na sua rotina de estudos, na sua força, na sua fé, que o seu dia vai chegar. Grande beijo para você, bons estudos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme a hora que vocês veem essa aula. Eu sou o professor Mauser Almeida Barbosa, do Focus Concurso, e nesse momento nós vamos ver uma aula maravilhosa, que é aquela aula assim, não existe concurso que não tenha esse tema, regra de 3 simples. Tá? Não tem como você fazer um concurso público onde que você ganha na regra de 3. Primeiramente, se você é um aluno que não sabe nada, você está começando do zero, tá? Do zero aqui, você está começando bem do zero. Não tenha medo, não tenha... Eu vou explicar para você aqui do zero mesmo, tá? Então a regra de 3 simples, ela consiste em 2 grandezas sempre, tá? Se tiver 3 grandezas, ela vai ser composta. Exemplo, tempo e trabalho, tá? Certo? Você tem 10 pedreiros que constroem uma casa em 100 dias. Se você aumentar o número de pedreiros com essa mesma eficiência, o que acontece? Vai diminuir o tempo. Agora tem alguns exemplos, pessoal, muito interessante você entender isso. Tem alguns eventos da natureza que não aceitam essa conta, tá? Por exemplo, se você tem 10 pedreiros que fazem uma casa, vamos fazer o seguinte, 10 pedreiros fazem uma casa em 90 dias, 90. 15 pedreiros, você sabe que vai diminuir o tempo, tudo bem? Agora, olha só, isso é um evento aberto. Agora vamos lá, beleza? Uma mãe gera um filho em 9 meses. Veja que 9 mulheres não conseguem gerar esse mesmo filho em um mês. Então a regra de 3, ela é uma técnica aberta, para eventos abertos, não para eventos que dependem da natureza, certo? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque às vezes a gente quer generalizar, para tudo, não é para tudo, né? Vem comigo aqui na tela digital para te mostrar uma coisa, aqui ó, tudo bem? Tranquilo? Olha só, meu anjo, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Velocidade, certo? Estatura, massa, certo? Beleza? Existem 2 tipos de grandezas, né? As escalares e as vetoriais, certo? A vetorial é aquela que tem módulo, direção e... Ó, grandezas vetoriais, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido também, tá? Módulo, direção e sentido, certo? O conteúdo é muito utilizado na física, né? Na matemática é importante saber que a grandeza é aquilo que você mede. O número de operários de uma construção, por exemplo, ó, pode ser 1 operário, pode ser 2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Ó, grandezas diretas aumentam juntas ou diminuem juntas, aquilo que eu coloquei para vocês aqui na lousa, tá? Ó, grandezas, você vai organizar elas como grandeza diretamente proporcional, né?
ou elas vão aumentar juntas, ou vão diminuir juntas. Já a inversa é quando uma cresce e a outra diminui. Então a gente vai organizar elas nesse formato, tá? Vamos organizar ela neste formato aqui, tá bom? Certo? Mas lembre-se, regra de 3 simples, ela tem 2 grandezas. Aí na lista que eu vou fazer com vocês, no decorrer da aula, eu coloquei um exercício que é uma regra de 3 composta, tá? É bem facinho, só para que você leve um buu! Isso que é uma regra de 3 composta, só para isso, tá bom? Então vem comigo, meu anjo. Olha só, exemplo, suponha que Luana fará uma viagem para um lugar, mas resolve ir para outro local mais distante. Dessa maneira, a distância será maior e o tempo também aumentará. Concorda comigo? Certo? Então beleza. Ó, a Luana, ela faz aqui, né, uma viagem para um certo local. Tudo bem? Ela vai de A até B, certo? De A até B. Dessa maneira, a distância será maior e o tempo também aumentará. Ela vai fazer uma viagem para um lugar, mas ela resolve ir para outro lugar mais distante. Ah, não, eu não vou só até aqui, eu vou até na cidade C. Quer dizer, se você pegar aqui distância 1 e distância 2, repare que a distância 2 é bem maior do que a distância 1. Mas repare que conforme você aumenta a sua distância, neste caso aqui, conforme aumenta a distância, também vai aumentar o tempo. Por isso que ela é uma grandeza, o quê? É uma grandeza diretamente, o quê? Proporcional. Agora, olha só, grandezas inversas. Grandeza inversamente proporcional. Quando uma aumenta e a outra diminui. A velocidade e o tempo são grandezas inversamente, o quê? Proporcionais. Eu sempre falo, pessoal, que tem uma dificuldade muito grande. Eu pego... Ó, se você que está assistindo a aula é pedagogo, nem tudo está perdido nesse mundo. Você pode, quando você é pedagogo e está dando uma aula, nem tudo está perdido. Vai pegar a sua turma, vai pegar lá a criançadinha e vai falar para eles, corre uma distância aqui, ó, até aqui, correram? Marca o tempo. Agora vocês vão aumentar a velocidade. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. Você sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque a minha professora fez isso comigo quando eu tinha 6 anos de idade. E aquilo mudou a minha cabeça. Mudou a minha cabeça de um jeito que eu entendi. E aí eu começava a brincar. Poxa, se aumentar a velocidade vai diminuir o tempo. Uau! Então quando você estiver fazendo um exercício que tenha velocidade e tempo, já fica ligado, tá? Beleza? Vem comigo. Diz assim, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Pois quando uma aumenta, por favor, pessoal, pelo gingado da Beyoncé, tá? Quando uma aumenta, o que vai acontecer com a outra? A outra vai diminuir. Uma diminui. Beleza? Passamos aqui, ó, regra de 3 simples. Então, beleza. Regra de 3 simples, direta, inversa. Tem aqui um exemplo para mostrar para vocês. Um aparelho, né? Para montar um certo aparelho, né? Um operário demora 25 minutos trabalhando continuamente para montar 10 aparelhos. Então, o que acontece? Então, olha aí, ó, para montar um aparelho, certo? Um aparelho, aqui, ó, para montar 10 aparelhos, essa aqui já está feitinha para vocês. São diretas, multiplica cruzado, aí é o cruzado e prontinho. Só para você ter uma noção, beleza? Agora aqui, ó, 5 examinadores gastam 24 dias para corrigir as provas de um concurso, tudo bem? Na mesma proporção. Quanto tempo que levarão 8 examinadores? Então, 5 examinadores levam o quê? 24. Conforme você aumenta o número aqui, você vai diminuir o tempo. Então, são o quê? Inversas. Uma delas tem que ser invertida, beleza? Uma delas vai ser invertida e é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui no decorrer da nossa aula, tá? Começando por essa questão aqui
Agora, tá, pessoal? Vamos começar por essa questão agora, beleza? Eu vou explicando para vocês. Não se esqueça que ali que eu passei rapidinho aqueles exemplos, é que esses exemplos estão prontos já, né? Analise, faça a leitura. Analise, faça a leitura comigo. Tá lendo? Tá pensando? Pensa comigo. Vamos lá? Uma loja, tá? É de peças. As peças têm preços proporcionais às suas quantidades. Quais são as suas quantidades? Quais são as suas quantidades? 3 unidades da peça A custam 6, certo? Então, o que você tem aí? Você tem a peça A e o preço. Você tem o valor do quê? Da peça aqui, peça A, e você também tem o preço. Entende preço por isso. Concorda comigo? Vamos lá então. Ó, por exemplo, 3 unidades aqui da peça A, tá? Olha só, ó, 3 unidades da peça A, elas custam quanto? Custam 6. Agora atenção, 4 vai custar quanto? A gente não sabe. A gente chama do quê? De X. Agora, primeiramente, não me comece um exercício de regra de 3 sem primeiro entender se é inversamente ou diretamente, tá bom? Então, veja bem, o que você vai fazer? Vamos combinar uma coisa entre nós. Aumentou de 3 para 4, aumentou, concorda comigo? Então, flechinha para onde? Se aumentou, flechinha para cima. Se aumentou a quantidade de peças, é porque também vai aumentar quem? A quantidade do quê? De dinheiro. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional não muda nada. Tu vai fazer 3 está para 4, assim como o 6 está para o X. E não muda nada, neném. Nada. Prof, por que eu não mudo nada? Por que eu não vou mudar nada? Você não vai mudar nada porque é uma grandeza inversamente o quê? Proporcional. 3 vezes X, 3x. 6 vezes 4, 24. O 3 que está multiplicando passa dividindo, certo? Não tem problema usar essa linguagem, passa, tá, gente? 24 dividido por 3 dá 8, tá bom? Resposta, letra C, de com certeza eu vou passar. Tudo bem? Excelente. Se apegou? Segura na carteira onde você está estudando agora, aperta o cinto e vamos para a próxima questão. Próxima questão, ela diz assim, que um determinado modelo de automóvel, ele consome 15,5 ele consegue rodar 15,5 km para 1 litro de combustível que tem no seu tanque. Se esse tanque tem capacidade para 45, pô, fácil demais, né, pessoal? Então, o que você vai fazer aqui, certo? Litro, né? Vamos escrever litro ou litragem aqui, né? Não tem problema nenhum. Litro, e aqui os quilômetros que rodam, beleza? Os quilômetros que rodam. Dá uma olhada aqui, beleza? Up. Olha só. Ele diz assim que 1 litro o carro anda. O carro está fazendo uma média boa aí, né, pessoal? 15,5 quilômetros, né? Agora, com 45 litros vai andar quanto? X. Bom, primeiramente, tu vai ver o seguinte, aumentou a quantidade de litros, a litragem, aumentou a quantidade que você pode percorrer. Portanto, é uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional permanece constante, não altera, tá? Não altera. Aqui dentro da plataforma do Focus, tá bom? Nessa aula de hoje você vai perceber isso, tá? Fica ligado aí nessa aula de hoje. Ao decorrer dessa aula você vai perceber isso. X vezes 1, faço X vezes 1 e faço o quê? 45 que multiplica quem? 15,5.
lembre-se de uma coisa, desacostuma da calculadora. Eu não sei qual é o concurso, não sei nem qual que é a banca que permite, se é que tem, o aluno usar a calculadora. Então desacostuma, larga da calculadora, quebra ela. Vai lá no canto da casa, pega o martelo e quebra. Que eu te mando um Pix para você comprar um caderno, tá? Por favor, quebra a sua calculadora. Não serve para nada, para nada. Quebra ela. Quebra a calculadora, quebra. Arrebenta. Calculadora não serve para nada. Foge disso. Vamos lá, vamos fazer a conta no braço aqui. Vamos lá? Ai, professora, eu não consigo. Consegue sim. Para de ser reclamão. Ó, bom, primeiramente, já sabemos que o final vai ser 5, né? Todos terminam em 5, professor. Todos terminam. Isso. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Agora eu pulo a casinha, né? Faço o sinalzinho de mais. Não sei se você foi alfabetizado fazendo esse sinalzinho de mais, não tem problema nenhum. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Tudo bem? Agora a gente faz aqui 5, 7, 9 e 6. Só que como eu tenho essa vírgula aqui, ó, para a direita, eu tenho esse número aqui, que ele é um número decimal, então eu vou ter que tirar a vírgula, ela vai cortar aqui, né? Vai diminuir 1. Excelente? Lembrou disso? Lembrou isso? Lembrou, né, do seu processo de alfabetização. 6, 9, 7, 6, 9, 7, 5. 6, 9, 7, 5. Resposta letra E. Está aí. Tudo bem? Excelente? Tranquilo. Aí, pessoal, só para desencantar, repare que você não é essa aula, não é o tema dessa aula, não é o tema dessa aula. Mas, nesse caso aqui, tem aqui um exercício que é uma regra de 3 composta. E diz assim, que uma empresa estimou 8 pessoas, estimou que 8 pessoas trabalhando 4 horas por dia levariam 12 dias para pintar uma escola, tá bom? Então, veja bem, a quantidade de dias, ó, a quantidade de dias, olha só, a quantidade do que? De pessoas e o tempo. Veja que eu tenho 3 grandezas aqui, tá? Só para mostrar para você que a diferença, tá, pessoal? Essa aqui, ela é uma regra de 3 composta, tá bom? Ela é uma regra de 3 composta. Observe, você tem dias, pessoas e tempo. Dias, pessoas e tempo. Beleza? Então ela é uma regra de 3 o quê? Composta. Olha só. Prof, ele disse no exercício que eles estimam que em 12 dias, 8 pessoas, olha só, 8 pessoas trabalhando tempo, 4 horas por dia, trabalhando 4 horas por dia, elas concluem esse trabalho, veja, tá? Elas concluem esse trabalho, daí é o seguinte, veja bem, às vésperas de iniciar, decidiu-se que o tempo de serviço realizado por apenas 6 pessoas, trabalhando 8 horas por dia, considerando a mesma capacidade, tá, pessoal, de trabalho para todas as pessoas, é correto afirmar que, então, sempre que ele for passar um serviço, tem que estar escrito assim, a mesma capacidade, porque senão você vai lá e coloca lá um Chuck Norris da vida lá, um que trabalha mais, aí desequilibra, então é com a mesma capacidade, tudo bem? Daí ele diz assim, quanto dias, ó, veja que a variável está aqui, né?
A variável está aqui, no X aqui. Ele diz assim, 6 pessoas, trabalhando quantas horas por dia agora? Aumentou, trabalhando 8 horas por dia. Tudo bem? Repare que é uma regra de 3 composta, porque ela possui mais que 2 grandezas. Por isso que eu permiti que esse exercício viesse, para que você já saia dessa aula sabendo. Pessoal, é só esse exercício que a gente vai fazer no decorrer da aula, de regra de 3 composta. Só esse. Para quê? Porque tem muito aluno que fala, professor, qual que é a diferença de regra de 3 simples e composta? Tá aqui, ó. A regra de 3 simples, ela tem só 2 grandezas. A composta, ela tem 3. Professor, e como que eu resolvo isso? Para lá. Primeira coisa que você faz, você tampa uma delas. Vamos tampar isso aqui, ó. Tampa tempo. Deixa só, pessoas e dias. 12 dias, 8 pessoas trabalham 12 dias. Agora, veja bem, eu vou diminuir a quantidade de pessoas. Olha só, eu vou diminuir a quantidade de pessoas. Ó, esqueça isso aqui agora, tá? Vamos analisar. Quem que a gente está analisando? Pessoas e dias. Você diminuiu a quantidade de pessoas. Se você diminuiu a quantidade de pessoas, você vai precisar de mais ou menos tempo? É lógico que você vai precisar de mais tempo. Porque 8 pessoas demoravam 12 dias. Agora diminuiu a quantidade de pessoas, lógico que vai aumentar. Então o que você vai fazer? Você abre um parênteses aqui e coloca um i aqui, de inversamente proporcional. Então a gente já sabe que essas pessoas aqui vão ter que ser invertidas na hora de fazer a conta. Então pessoas com relação ao x eu inverto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar o tempo. Agora, olha aqui, ó. Eu vou analisar o tempo com dias. Faço uma abertura aqui, vamos lá. 12 dias tem que trabalhar 4 horas. Agora, se eu aumentar, gente, eu vou aumentar. 8 horas por dia. Veja bem, trabalhando 4 horas por dia demora 12 dias. Agora, se eu falar lá, vai lá, gente, vamos trabalhar 8 horas por dia. O que vai acontecer? Vai diminuir aqui. Certo? E aqui é inversamente o que? Proporcional. O que o neném faz? O neném segura o primeiro aqui. 12 que está para x, que é igual. Atenção, inversamente proporcional. 8 está para 6. Aqui vai ficar o quê? 6 está para 8. 4 que está para 8. 8 que está para 4. Veja que eu inverti essas duas. Aí eu posso cortar esse 8 com esse 8, né? E ficou 6 vezes x, que é o quê? 6x. 6x, né? E 4 é 12 vezes 4. Aqui eu simplifico, né? Aqui vai sobrar 2. 2 vezes 4, 8. 8 é a resposta. Resposta 8 dias, letra C. Tudo bem? Facinho demais, né? O que pega pro neném? O que pega é você saber fazer essa jogadinha, tá? Tudo bem? Mas o objetivo desse exercício é um só. O objetivo desse exercício é este. É fazer você entender que existem grandezas, regras de 3 que são compostas. Ok? Passando aqui, beleza? O próximo teste, aqui, beleza? Agora fala aí de um jardineiro, né, pessoal? Olha que legal. É bem louquinho esse exercício, tá? Bem louquinho. Diz assim, que um jardineiro, ele planta 20 mudas. 20 mudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, este jardineiro aqui não pode esquecer da criança, pessoal. Quantas mudas que o jardineiro planta? Ele planta 20 mudas em 3 horas. Com a chegada das festividades de final de ano, ele precisa contratar 2 novos auxiliares. Então, veja que eu já tenho um jardineiro e o exercício fez o quê?
ele esse número aqui é importante, ó. Ele contratou 2 auxiliares, tá bom? Então, beleza. Ele diz assim: para juntos plantarem 160 mudas de flores. Com base nisso, considerando... preste atenção nisso. Pega uma caneta lá e grifa para nós aqui agora. A mesma proporção. Professor, o que é a mesma proporção? É que esses funcionários, que foram contratados, tá? Eles têm a mesma eficiência, tá bom? Eu fico imaginando aqui no Focus Concurso, tem muitos meninos que trabalham aqui, que ajudam a gente. Essa aula está acontecendo nesse momento porque eles estão ali, trabalhando ali. Foi contratado um funcionário que tem a mesma eficiência, não pode ser um funcionário mais rápido e nem mais lerdo. Então preste bem atenção. Aí na empresa que você trabalha, onde você está trabalhando, na polícia que você vai servir, você vai para uma missão. Aí vocês vão lá para a missão, lá, tá? Aqui, ó, missão. Aí vai você e um colega de mesma proporção. E aí vai um cara... céus! Não vai dar certo o exercício. Então pegou uma regra de 3, você já liga assim, pá. Será a proporção? Aonde está no texto? Aonde está no texto? Tem que estar no texto. Tá aqui no texto. Achou? Achou, grifa. Tá fazendo a prova. Achou, grifa. Tudo bem? Olá, tudo bem? Então o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo, anota aí, para o jardineiro. Então, dica: fazer o cálculo para o jardineiro. Somente para o jardineiro. Como assim, prof? Vamos calcular quanto tempo que o jardineiro levaria? Então a gente vai fazer a seguinte continha. Veja bem, prof, qual que é a continha que eu faço? Número de mudas. Mudas e tempo. Quais são as grandezas que eu tenho? A grandeza mudas e a grandeza o que, bebê? Tempo. Ok. Então, mudas e tempos. Quantas mudas? 20 mudas, demora quantas horas? 3 horas. 160 mudas, o quê? X. Não se esqueça que primeiro faz análise. Aumentou o número de mudas. Veja que não é velocidade, tá, pessoal? Não é velocidade. Não é vetorial, não, tá? Aumentou o número de mudas. Agora vai precisar do quê? De mais tempo para trabalhar. Concorda comigo? 20 mudas, 3 horas, vai aumentar. Então já sabe que é uma grandeza diretamente proporcional. Se é uma grandeza diretamente proporcional, o que o neném vai fazer? Me diga. Fala comigo. O que você vai fazer? Então, multiplica cruzado, 20 vezes x, né? E aqui, 160 vezes 3. Bom, o x é o quê? 160 vezes 3 dividido por 20. Repare que tu pode cortar aqui, esse zero com esse zero, tá? Quanto que é 20 dividido por 16 dividido por 2? 8, né? Sobrou 8 vezes 3. 24. Uau! Ainda bem que não tem resposta ali, pessoal. Só que tem um detalhe. 24 horas esse funcionário demora. Só que agora ele contratou mais 2 com a mesma eficiência. Então vai ficar 24 horas dividido por 3. Nossa, professor, não tinha pensado nisso. Vai ficar o tempo, que é 24 horas, dividido por quantos funcionários que eu tenho aqui, 1, 2, 3. Entendi, porque eles têm a mesma eficiência.
E 24 dividido por 3, 8 horas. Resposta letra C, de sempre sonhando em cravar o meu nome. Ok? Agora nós vamos para a próxima questão. Uau, que questão maluca essa, gente. Essa é da boa, tá? Essa é da boa, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho aí, mas é boa, tá? Tá dizendo aqui que 100 kg de trigo fornece 85 kg de farinha. Quantos quilogramas de farinha? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a grandeza farinha. A grandeza é farinha. Tá bom? E a outra grandeza é trigo. Tá bom? Aí leva lá no moinho. Ó, se tiver alguém muito desavisado, a farinha, certo? E o trigo. Leva o trigo lá no moinho, moe lá. E aí faz o quê? Faz o quê? O trigo, certo? Quem não gosta de um pãozinho pela manhã? Aqui, ó. Uau! Então vamos lá, ajuda o prof. 100 quilos de trigo, perdão, 100 quilos de trigo, né? Ó, as duas estão em quilograma. Tanto aqui quanto aqui estão em quilograma, beleza? Daí diz assim, ó. O que diz, prof? Não sei o que diz. Ó, vamos lá, gente. Diz assim, que 100 quilos fornecem 85 de farinha. Quantos quilogramas de farinha, olha X, são feitos com 150 sacas de 75? Uau! Olha só. Então, beleza? Quantos quilogramas de farinha? O X vem aqui. Beleza, pessoal? Excelente. Então, não é uma coisa muito assustadora, é uma conta um pouco chata que a gente vai ter que fazer, né? Não tem que ser feito. Professor, é uma grandeza inversamente ou diretamente? Ó, vai aumentar a quantidade de trigo. Lógico, aumentando a quantidade de trigo, aumenta a quantidade de farinha. Grandeza diretamente, o que, bebê? Proporcional. Entendi, prof. Então não muda nada, né? Não muda nada. Tu vai ficar com 85, que está para X, assim como o 100, que está para 150 vezes 75. Já vamos deixar feita essa continha aqui. Quanto que é 150 vezes 75? Eu já faço ela aqui para vocês. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7, 750. Pula a casinha, agora vamos para o 7. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10, tá? 0, 5, 12, vai 1, deu um número bem grande aí, 11.250, certo? 11.250, beleza? 11.250, sumiu meu 5 aqui, desculpa. Beleza? O que a gente faz agora? Multiplica cruzado, não inverte, né? E multiplica cruzado. Vamos lá então, bebê? 100 vezes x, 100x. Agora eu vou fazer 85 vezes quem? Vezes, ó, esse pontinho da multiplicação, ele é no meio, tá, pessoal? Por que ele é no meio? Para não confundir com isso aqui, ó. Para não confundir com esse ponto aqui, ó. Que esse de baixo aqui, ó. 11.250, ó. Unidade, dezena, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena do milhar. Por isso que o ponto da multiplicação é no meio. E às vezes alguns alunos colocam o X aqui, confunde com esse X aqui. Então,
Por isso que coloca no meio, ponto da multiplicação no meio. E esse ponto aqui de baixo é chamado de ponto divisor de classes, tá bom? Ele está dividindo a classe ali, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra continha, que é 11.250. 11.250 vezes 85, tá? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25, 2, 10, 12, vai 1, 5 com 1, 6, 5. Pula a casinha, 0, 40 sobe 4, 16 com 4, 20, sobe 2, 8, 10, sobe 1, 9. Então deu uma conta assim, 0, 5, 2, 6, 5, deu aqui 100x, deu 9, 5, 62, 5, 0. Dividido por 100, lógico que como eu vou dividir por 100, o que vai acontecer? Vai cortar 2 zeros, concorda comigo? Se 100 está multiplicando, passa dividindo, corta esse 0 e a vírgula vem ali. Então a resposta vai ser 9,562,5 quilogramas. Resposta letra D, dessa vez eu passo. Tudo bem? Excelente exercício, tá, pessoal? Um exercício muito bom aí, tá? Para você treinar. Gostei, tá? Muito bom esse exercício. Beleza? Próxima questão é maravilhosa, tá? Olha só. Ela tá dizendo assim que tem um avião bimotor com uma velocidade, certo? Então aqui você tem as duas grandezas aqui, tá, pessoal? Você tem duas grandezas aqui. Ô, prof, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Eu não sei quais grandezas que eu tenho aqui. Eu tenho a grandeza velocidade. Essa grandeza velocidade está em quilômetros por hora. E a grandeza tempo, que está em hora, tá? 450. O avião bimotor, tá, pessoal? Velocidade 450 km por hora. Ele faz o trajeto de São Paulo ao Distrito Federal, ó, em 2 horas, ok? Em 2 horas, beleza? Excelente, 2 horas, tá? Olha quanto tempo que ele demora, 2 horas. Agora vamos lá. E em quanto tempo um avião? Está perguntando o tempo, então mete um X aqui, tá? Com velocidade de 1.200 km por hora. O que vai acontecer? Primeiramente, está montada a primeira parte. Quando você monta a primeira parte, você pensa, raciocina. E agora, prof, o que eu faço? Pega a sua caneta, calma. Analisa se é inversamente ou diretamente. Então, repare o seguinte, olha só. Ó, pessoal, aumentou a velocidade, concorda? Ó, aumentou a velocidade, flechinha para cima. A velocidade que era de 450 km por hora, nossa, aumentou muito. E o que aconteceu com o tempo agora? Aquilo que eu falei para vocês, para dar o exemplo para as criancinhas, mandar as criancinhas correr na escola, certo? Vai diminuir. Então, o que eu tenho aqui? Uma grandeza inversamente o quê? Proporcional, certo? Agora a gente vai inverter uma delas. 450, olha só, 450 está para 1.200. Inverte uma delas agora, tá? Inverte. Tanto faz, só não vai inverter as duas, beleza? Inverteu aqui, pode ser? Certificou-se de que você inverteu? Ótimo. A primeira permaneceu e a segunda inverteu. Beleza? Agora eu posso fazer uma faxina aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma limpada aqui, posso cortar esse com esse. X vezes 120,
120, x, 2 vezes 45, 90, já melhorou? Corta esse zero com esse zero, eu tenho 9 sobre 12, divido por 3 em cima e por 3 embaixo. Qual que é a fração equivalente? É 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. 3 quartos, né, pessoal? Bom, deu 3 quartos de uma hora. Quanto que é 3 quartos de uma hora? Quantos minutos que é 3 quartos de uma hora? É você dividir essa hora por 4, né? 60 minutos dividido por 4, que vai dar 15 minutos, e pegar 3 desses. 3 vezes 15, 45 minutos. Resposta letra B. Certo? De boa, né? B de boa. Você poderia pensar assim também. Deixa registrado aqui, ó. Faz uma tabela aqui, ó. Pode deixar registrado. Você tem uma hora, tá? Aí é o seguinte, divide a hora em... Beleza. Aí se você dividir, ó, 3 quartos da... Ó, foi dividido em 4 partes. Você pegou 3 quartos. Ou seja, 15 minutos e 15 minutos. Esse 15 minutos aqui você não pegou, você pegou 3 quartos, você pegou 45 minutos. De boa, tá? Então, esse exercício eu gosto dele, porque ele te deixa bem bonitinho, tá? Ele vai te deixar cruel. Vamos para a próxima questão, gente? Vamos para a próxima questão, maravilha, tá? E a gente entra aí numa questãozinha aí, bonitinha, agora essa questãozinha aqui, tá? 5 pedreiros demoram 48 dias para realizar uma obra numa escola, tudo bem? Supondo que essa obra seja realizada por 8 pedreiros. Tá, então vamos ver. 5 pedreiros, então o que você tem aqui? Você tem uma quantidade de pedreiros. Você tem uma quantidade de pedreiros que... Vamos lá. Pedreiros, né? Pedreiros e dias. 5 pedreiros. Certo? Supondo que essa obra seja realizada por 8 pedreiros. Quantos dias? X. Agora tome cuidado. Aumentou a quantidade de pedreiros? Aumentou, porque de 5 foi para 8. Então aumentou, se aumentou, flechinha para cima, certo? Agora, 5 pedreiros demoram 48 dias. 8 pedreiros vão demorar menos tempo, para baixo. Então é uma grandeza inversamente proporcional. 5 está para 8, assim como inverte. Essa aqui você vai inverter. X. Pessoal, por favor, só olha para mim um pouquinho aqui. Tanto faz, não existe regra. Não existe regra para falar qual delas que você vai inverter. O que não pode fazer é inverter as duas. Senão você volta lá onde você estava. Tá bom? Beleza? Toda vez que eu apareço aqui é no intuito de chamar a sua atenção. Só tenho um intuito aqui, chamar a sua atenção. Tá? Beleza? 8 vezes x. 8x. E aqui você tem 48 vezes 5. Chuck, chuck. 6 vezes 5. 30. Tá aí. Resposta letra A de amor. Beleza? Olha aí. Passamos para a próxima questão. O que acontece com a próxima questão? Para finalizar uma obra em 90 dias, são necessários 8 pedreiros. 8 pedreiros. Supondo que essa mesma obra seja realizada por 10 pedreiros, tá? Então, o que acontece? Não sei, né, pessoal? Depende, né? 90 dias, né?
Vamos escrever. Ele quer saber o tempo. Então, quais são as grandezas que eu tenho? Prof, quais são as grandezas que eu tenho? São duas grandezas que você tem, né, pessoal? Quais são as grandezas que você tem? Você tem a grandeza tempo e a grandeza homens, pedreiros, tudo bem? Certo? A grandeza homens. Então, aqui você tem a grandeza tempo, muito bem relatada aqui, e aqui a grandeza pedreiros, ok? Tudo bem? Quanto tempo? O tempo está em dias, né? Então, 90 dias. Não se esqueça que o tempo está em dias. Excelente. 90 dias. 90 dias. Prof, 90 dias são necessários quantos pedreiros? 8. Agora veja bem que eu vou aumentar o número de pedreiros. Ele quer saber a quantidade de tempo. Fácil. Aumentou o número de pedreiros. Vai, 90 dias, 8 pedreiros. Vai diminuir, né, o tempo. Então, é uma grandeza inversamente o quê? Proporcional. Tu vai inverter uma delas. 90 está para x, eu não inverti. Vou inverter outra. Qual que eu inverto? 10... Aqui, 8. Agora, x vezes 10, 10x, 10. E aqui eu fico com 90 vezes 8, certo? Eu vou dividir por 10 dos dois lados, é a mesma coisa que cortar esse zero aqui, certo? Então, tá bom? 9 vezes 8, 72, certo? 72 dias. Resposta maravilhosa, letra I de eita mundo bom. Próximo exercício é bem facinho, tá, pessoal? Bem facinho. Agora a gente vai fazer duas questões facinhas aí que vão te ajudar no desenvolvimento, né? Ela diz assim, um carro utilizado para patrulha escolar percorre 5 km com 1 litro de etanol. Isso, nossa, 5 km com 1 litro, gente. Mas nem o meu Uno faz isso. O meu Uno é melhor que isso, né? 5 quilômetros com 1 litro de etanol? Nossa! É da patrulha escolar. Tá gastando. Avisa a prefeitura que tá gastando. Ó. Minha nossa, gente, que loucura. Eu cheguei até a errar o negócio aqui, filho, de tão emocionado que eu fiquei. Desemocionado que eu fiquei, né? Ó. Será que tá certo isso, gente? 5 quilômetros com 1 litro, tá bom, né? Litros, né? Desculpa, gente, mas eu me perdi aqui. Litro, minha nossa, quilômetros. Gente, mas nem o meu Uno, ele vai muito mais longe com isso aqui. Olha só, 1 litro, 5 quilômetros. Agora é o seguinte, se estiver com o tanque cheio, sabendo que a capacidade do tanque é de 45 litros. Qual que é a distância? Bom, facinho demais. 45, aqui x, não precisa muito segredo, que eu falei para vocês. Aumenta, né, a quantidade de litros, vai aumentar a percorrida, a grandeza diretamente proporcional. X vezes 1 é x, 45 vezes 5. 45 vezes 5, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 20, 225, resposta à letra C. Facinho demais, né, pessoal? Não vamos perder tempo com um exercício desse, né? Vamos para o próximo, tá? Para auxiliar na renda, o seu Arnaldo vende coco verde num parque próximo à sua residência. Cada unidade de coco é vendida por R$3. Se um dia ele vendeu 120 unidades, qual que é o valor de lucro correspondente, né? Veja bem, o Arnaldo vende coco no parque. Cada unidade de coco ele tem um lucro, né?
de 3. Não falou aqui de custo, né? Então, só fazer 120 vezes 3, 360. Também facinho, só para a gente cumprir o papel aqui. Agora, a partir daqui começa a ficar mais interessante. Para um evento foram comprados... Tem mais 2 facinhas, tá, pessoal? Para um evento foram comprados 3.120 copos de água de 250 ml cada. Estes copos vêm em caixas com 48 unidades. Cada copo custa 40 centavos, o valor de uma caixa. Bom, então o que vai acontecer? Vai pegar uma caixa, certo? Uma caixa que tem 48 unidades. Quanto que custa cada unidade? 0,40, né? 48 vezes 0,40, tá? 0,4 também pode ser, certo? 48, 0,4. 4 vezes 8, 32. Sobe 3, 16, 9, 0, 0, 0. Pode ser que alguém tenha sido alfabetizado dessa forma, não tem problema nenhum. 19,20. Resposta letra C. Facinha também essa aí, né, pessoal? Tá feita, essa tá feita. É mais uma facinha, daí a gente começa a ter umas pedreirinhas, tá? Vamos lá para a próxima que é facinha. Essa aqui é bem facinha. O que ela diz? Tá uma delícia essa aqui. Diz assim que em uma palestra, o público presente foi de 728 pessoas. Dessas, 78 não precisam pagar ingresso, né? 78 não precisam pagar ingresso. Dessa maneira, o valor arrecadado com o público pagante. Então, você tem um público lá, né? Que está parecendo o Maracanã, tá? 728. Dessas, 78 não pagam. Então, tira esses 78 que não pagam, tá bom? Beleza. 8 menos 8 dá 0. Aqui tu empresta 1, né? 12, vai ficar 5. Perdeu 1, 650. Tá bom? E aí o ingresso custava quanto? 20. Qual que é o valor arrecadado? 650 vezes 20. 0, 0, 10, vai 1, 12, 13. 13 mil, resposta letra B. Próxima questão. Ao realizar o orçamento da Secretaria de Obras, verificou-se que 24 lâmpadas de LED custam R$201,60. Dessa forma, o valor unitário. Qual que é o valor unitário? Então, simplesmente, só pegar o valor, né? Ele diz assim que a caixa, né, com 24 lâmpadas, ela custa R$201,60. Dessa forma, o valor de cada unidade. Simplesmente, facinho também, né? Não tema, pessoal. E não tenha vergonha de fazer questões fáceis, tá bom? Mas essa é fácil, as outras já começam a pesar. Então, tá bom. Vamos lá para a gente terminar todas, para você ter todas elas aí. Dividido por quanto? Por 24. Certo? O 24 cabe quantas vezes dentro do 200? Dentro do 100 ele cabe 4 vezes, né? Então dentro do 200 ele cabe 8 vezes. Então fica 8 aqui. Bom, se você fizesse só até aqui e fosse chutar, você já teria 2 respostas apenas, né? Você teria eliminado essas aqui. E como que é fácil a matemática, né? 8 vezes 4... 32, sobe 3, 8, 16, 19, certo? 9,
veja que 192 com 9 dá 201, certo? Aí como eu vou abaixar o 6, mas o 6 está preso por uma vírgula aqui, pessoal, eu estou abaixando o número decimal, então eu tenho que compensar colocando essa vírgula aqui, certo? 4 vezes 4, 16, vai 1, 8, 96, sobrou 0. 8,40. Poderia até baixar esse 0 aqui, que viria aqui, não tem problema nenhum. Mas não há necessidade, né? Então, 8,40, né? Até que tá dentro do orçamento aí, né? Essa não se tornou muito difícil, essa, né? Beleza? Olha aí. Para deslocar de sua casa até o seu trabalho, parece uma brincadeira isso aqui, né, pessoal? Vamos lá. Olha como a matemática fica fácil se você estiver fazendo os risquinhos aí, né? Ó, para deslocar da sua casa, aqui, ó, da sua casa ao seu trabalho, certo? Isso aqui parece a casa do pai da Peppa, tá? Aqui, ó. Para deslocar da casa do seu Joaquim leva a metade de 1 hora. 30 minutos para ir. E leva também o mesmo tempo para retornar. 30 minutos. Então, cada viagem ele demora 1 hora, ida e volta. Se ele trabalha 5 dias por semana, o tempo que leva nesse percurso da casa ao trabalho, do trabalho à casa em 5 dias é vezes 5 horas. Também facinho, matamos, pronto. Agora, diz aqui, mais ou menos, uma reunião de 128 pessoas presentes dela. Olha só, tem 128 pessoas presentes aqui. Faça um risco aqui para você entender. Tudo bem? Eu gosto muito de fazer essa analogia, que aí quando a gente pegar questões mais pesadas ali, olha só, faz um risco aqui. Tem 128 pessoas presentes. Delas, 74 tem mais que 30 anos. Então aqui você tem o limite, tá? Essa risca aqui, tá bom? É em anos. Tempo em anos, tá bom? Daí diz assim, que 74 pessoas têm mais que 30 anos, certo? Dessa forma, a quantidade de presentes que possui 30 anos ou menos, ou seja, possui 30 anos ou menos, aqui ó, 30 anos ou menos. Então eu vou fazer 128 menos o 74, aqui deu 4 e aqui deu 5, ou seja, você tem 54, né? 54 pessoas, que é contando a partir daqui, de menor que 30. Resposta, letra D, sem choro. Tudo bem? Agora aqui diz uma informação legal, diz assim, a número 1, né? Eu gosto desse tipo de questão aqui. O site da prefeitura informa que o atendimento da população ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 13. Logo, a prefeitura mantém 25 horas semanais de atendimento. Parece um recado, né, da prefeitura dizendo para as pessoas aí, olha, a gente está trabalhando das 8 horas aqui, ó. 8, depois vem quem? 9, depois vem 10, depois vem 11, depois vem 12 horas e depois vem 13 horas. Das 8 às 13, tá? O que acontece? Primeira hora, segunda, terceira, quarta, quinta. Então deu 5 horas, certo? De segunda a sexta, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vezes 5, 25 horas, certinho. Número 1, pode marcar. Pode partir para o abraço. Excelente. Excelente. Tudo bem? Número 1, certa. Número 2. Estima-se que um
caseiro de aproximadamente 4 anos é capaz de produzir 600 frutos por ano. 600 frutos por ano, tá, pessoal? Em um ano, certo? Em um ano, a criatura aqui produz 600, um ano. Produz 600 frutos, ok? Em uma plantação com 150 engazeiros, todos aproximadamente 4 anos, olha o que eu disse para vocês, aqui é a mesma proporção, a mesma capacidade, porque você poderia ter uma fruta mais jovem, talvez produzindo até mais, né, ou mais velha. Então ele já colocou aqui para evitar, né, de alguém entrar com recurso, né, 4 anos, é esperado que a produção, segundo a informação, fique em torno de 9.000 frutos, vamos ver, não sei, X, grandeza diretamente proporcional. Por que, professor, que é uma grandeza diretamente proporcional? Eu sempre vou fazer isso aqui com vocês, tá? Por que é uma grandeza diretamente proporcional? Porque aumentou a produção, a quantidade de árvores vai aumentar a produção, aumenta as duas, né? Multiplica cruzado, X, aqui vai ficar 150 vezes 600. Então tá, 150 vezes 600, 0, 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5, 30, sobe 3, 6 vezes 1, 6, 1, 3, 9. Deu 90.000 e não 9.000. Então essa aqui está errada, está falsa. Então a resposta certa é aquela que tem A1 e A2. 1 verdadeira e 2 falsa. 1 verdadeira e 2 falsa. Resposta letra B de bora estudar para passar. Excelente, amei. Amei, 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 amei você. Muito perfeita, linda demais. Tá, pessoal, interessante que aqui eu vou precisar de um pouquinho mais, eu vou precisar fazer uma tabelinha nesse exercício aqui com vocês agora, mas é de boa, tá? De boa. Vamos lá. A Vera, ela tem 2 litros de uma substância e precisa distribuí-la totalmente em recipientes com capacidade de 400 ml. Sendo assim, no mínimo, quantos recipientes desses são necessários para que ela consiga distribuir? Primeiramente, você tem 2 litros. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar esses 2 litros em ml. Então você pega aquela tabela que eu te ensinei. Se eu não te ensinei em nenhuma aula essa tabela, com certeza não precisa ter visto outra aula. Pode ser até aquela aula que você fez lá no ensino fundamental ou no ensino médio, tá? Não tem problema. Não se preocupe em parar para fazer uma pesquisa, se aqui já tá bom demais. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, quando eu tenho um litro aqui, o litro fica no meio aqui, tá? A 10ª parte do litro, tá? Se eu dividir por 10, eu vou ter um decilitro. Eu divido por 100, eu tenho um centilitro. Tudo bem? E eu divido por 1000, eu tenho um mililitro. Tá bom? Quando eu divido por 1000, eu tenho 1 mililitro. Beleza? E aqui se eu tenho 10, eu tenho um decalitro. 100 litros eu tenho... Aqui pode até ficar, ó, 10 litros, 100 litros, né? Um hectolitro. E aqui 1 quilolitro, que é... Beleza. Não podemos esquecer que quando você tem 1 litro é uma caixinha. É uma caixinha assim. Que aqui é 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro cúbico... Perdão, 1 decímetro. Quando aqui for 1 decímetro, né? 1 decímetro, você vai ter 1 litro. Excelente. 1 litro. Se você tiver uma caixinha que seja 1 centímetro, aqui, ó, uma caixinha que é 1 centímetro, você tem 1 mililitro. E se você tem uma caixinha que é 1 metro de aresta, uma caixinha cúbica que é 1 metro de aresta,
você tem 1000 litros, que é 1 quilolitro. Só para te ajudar aqui, tá? Beleza? Essa informação aqui, ela é muito interessante. Vamos lá, então. Vamos para o exercício agora, certo? Isso aqui eu vou apagar, tá, pessoal? Eu vou apagar para não confundir. Vamos voltar para o exercício. Diz assim que 2 litros de uma certa substância, né, precisa ser distribuído totalmente. Então, veja bem, se eu tenho 400 ml, ele tem 2 litros. Então, vamos transformar esses 2 litros, passa para a direita, vai ficar 20 decilitros, ou 200 centilitros, ou 2000 mililitros. Excelente. Beleza, então esse 2 litros aqui é a mesma coisa que 2000 mililitros. Excelente. Ótimo. Então, vamos pegar o 2000 e dividir por... Certo? Chuck. 20 dividido por 5 vezes 4, 20. Resposta, letra C. Certo? 2000 dividido por 400. Resposta, letra C. Ótimo. Tudo ótimo, tudo maravilha. Não tem, né, pessoal? Não tem como a gente não passar. Agora aqui, pessoal, um pouquinho mais xaropinha nessa continha. Veja bem, aqui você tem uma função de primeiro grau. Eu quero aproveitar e fazer esse exercício com vocês pensando numa função de primeiro grau, que é uma beleza. Então, tá? Então, isso aqui, além de ser uma regra, um tipo de regra de 3, né, que pode ser, a gente pode pensar nele como uma função, anota lá, uma função de o que, bebê? Primeiro, o que? Primeiro grau, que é essa aqui, y igual a ax mais b. Repare que ele diz assim, que uma transportadora cobra 5,5 reais por quilômetro rodado e um preço fixo de 100 reais. Então, a gente pode escrever assim, a x mais b, tá bom? Y igual, ela cobra 5,5 por quilômetro rodado. Se você rodar 1 quilômetro aqui, se você rodar 1 quilômetro, vai pagar 5,5. Se você rodar 2 quilômetros, 11 reais. Só que tem 100 que é fixo. 100 reais que é fixo. Então, montamos uma função de primeiro grau aqui. Tá bom? Agora, repare. A pessoa andou 1 quilômetro. Quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar os 100 reais fixo mais 5,5. 2 quilômetros. Multiplica por 2 e assim sucessivamente. Agora, ele está perguntando qual que foi o valor cobrado. O X é o valor cobrado, tá? Esse aqui é o valor cobrado. Quando, em reais, né? Aqui a quilometragem, quilometragem. Andou uma quantidade de dinheiro, que é de 105. Andou 2, 111. Agora ele está perguntando qual que é a quilometragem, né? Para um valor cobrado de quanto? Opa, vamos colocar o valor cobrado aqui. 595. 5,5 vezes x mais 100. Beleza? Excelente. 595, passa esse cara para cá. Ficou 595 menos 100, 495, certo? 5,5x.
495 dividido por 5,5 vai dar 90. Letra B, de bola para frente. Bora para frente. Bora para frente, bora estudar. Excelente. Pessoal, agora precisava que você viesse aqui comigo para que eu mostrasse para vocês a regra das torneiras, tá? Então é o seguinte, quando você estiver trabalhando com exercícios que envolvam torneiras, que envolvam vazões, tá? O que você vai fazer quando você estiver envolvendo regra de 3? Pode ser uma regra de 3 especial, essa aqui, mas dentro da regra de 3 especial tem uma equação, anota lá para nós, chamada de equação das torneiras. Olha só. Equação das torneiras. Beleza? Equação das torneiras, tá bom? A equação das torneiras, pessoal, não dá para fazer definição para elas aqui, mas anota lá. É 1 sobre, olha só, anota lá que nunca mais você vai ter problema. 1 sobre todos, certo? É igual 1 sobre torneira 1 mais 1 sobre torneira 2, 3 pontinhos aqui, porque você pode ter infinitas torneiras, menos agora, tá bom? Agora menos a quantidade de ralos que você tiver aqui. Ralo 1, ralo 2, ralo 3, ralo 1, um monte de ralo que você tiver aí, tá? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, esta equação aqui é a equação das torneiras. Esse exercício que a gente vai fazer ali, ele não tem ralo, não possui ralo. Então, vamos lá? Vamos fazer comigo aqui o próximo exercício, meu anjo? Vem aqui comigo, tá? Pra gente fechar, aí ó, a gente tá fechando uma aula, pessoal, uma das aulas mais importantes da vida de vocês. Vem pra cá? Diz assim, existem 3 tipos de máquinas de um determinado serviço. Uma faz, eu vejo que não está falando de torneira, mas está falando de horas, é a mesma coisa, tá? Então eu posso usar a equação aqui. Você pode usar como ferramenta aí na equação das torneiras. Excelente. Prof. Equação das torneiras? Sim. Vamos lá. Como que é a equação das torneiras? 1 sobre todos. Aqui você vai ter uma máquina em 3 horas, outra em 2 horas e uma outra em 4 horas. Então, 1 sobre máquina 1, máquina 2, máquina 3. Não vai ter ralo, né? Então, quando for exercício de torneira que tiver ralo, aí você coloca a continha de menos aqui. Mas não tem ralo, a gente só vai usar esta parte aqui, ó, para lá. Tudo bem? Excelente. Vem comigo. 1 sobre todos. Vou chamar de x. Pessoal, a primeira máquina, ela demora 2 horas. A outra máquina, quantas? 3 horas. E a outra, 4 horas. Beleza? Professor, eu posso fazer todos assim? Pode. 1 sobre x. Agora vocês vão tirar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 por 2. Dá 12, certo? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6.
12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3. 1x. Em cima, 6 mais 4, 10. Mais 3, 13. 12. Multiplica cruzado. 13 vezes x. 13x. Pronto. 12 sobre 13. Resposta. Letra B. De boa tarde, Brasil. Beleza? Aí você tem um exercício que fala do medicamento. Depois você tem... Só temos aí, pessoal, mais 2 exercícios para terminar essa aula maravilhosa. Nossa, tá bom? Olha só. Diz aqui que o medicamento, ele é prescrito, tá? Ele é prescrito por 0,2 miligrama por quilograma corporal. Então não se esqueça de uma coisa. Quando a gente tem aqui esta tabelinha, eu posso colocar aqui no meio. Se eu colocar metro, eu vou... A 10ª parte do metro, eu chamo de decímetro, né? Mas agora eu estou colocando... A minha unidade principal agora é o grama. Tudo bem? Então aqui eu vou ter um decigrama, aqui um centigrama e aqui um miligrama, certo? Ó, miligrama. Para a esquerda aqui, ó, eu vou ter um decagrama, um hectograma e um quilograma. Tudo bem? 0,2 miligramas por quilograma. 0,2 miligrama para cada 1 quilograma de uma pessoa. Um paciente, olha só, não se esqueça disso. O paciente aqui, ele pesa 75 quilogramas, tá bom? Então, beleza. O paciente pesa 75 quilogramas, aqui vai ser X. Beleza? Então, repare. O medicamento está dividido em frascos de 5 miligramas. A quantidade de frascos completos que o paciente precisa. Gente, a gente vai ter que fazer o seguinte. É uma regra de 3 simples. Aumentou o peso aqui. Claro, né? Que você tinha 1 quilograma, agora você tem 75. Vai aumentar essa quantidade aqui. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Agora eu corto esse quilograma com esse quilograma, não serve para nada, né? E multiplico cruzado. X vezes 1, X. E aqui eu vou ter 0,2 miligramas vezes 75, certo? 7 vezes 2 vezes 75 vai dar 150, então vai dar 15. Como assim, professor, que dá 15? Ó, porque aqui tem, é 0,2, tá? Ó, 2 vezes 5, 10, vai 1, 14, 15. Só que a gente corta 1 aqui, então ficou 15. Então, aqui deu 15 miligramas. A dosagem é 15 miligramas, tudo bem? Só que tem um detalhe. Cada frasco aqui tem que ter o quê? Cada frasco tem 5 miligramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa dosagem e vou dividir, né? De boa, né, pessoal? Eu vou dividir esse 15 miligramas pela quantidade aqui, né? Então, como que eu vou saber, como que eu vou fazer para saber a quantidade de, QF, quantidade de frascos? Eu vou pegar esse 15 miligramas e vou dividir pela capacidade, né, de um... Pessoal, sempre procure transformar na mesma unidade, ó. Tchau miligrama, tchau miligrama.
quantidade de frascos é o quê? 15 dividido por 5 é 3. Resposta letra C de sabedoria. Gente, não pare de estudar por nada desse mundo. Vamos para a próxima? Vamos fechar com chave de ouro? Diz assim: 14 pedreiros levam 180 dias para construir uma casa. Quanto tempo levarão para fazê-la 10 pedreiros? Então, você tem aí duas grandezas, né? Quais são as grandezas que você tem, bebê? Quais que são as grandezas que você tem? Que ver quais grandezas que você tem, né? Prof, eu não sei quais grandezas eu tenho, sabe sim. Vem cá que eu te apresento. Olha só. Então, você tem o quê? Você tem a grandeza tempo, né? Eu vejo que a pergunta tá tempo. Então, quais são as grandezas que eu tenho? Eu tenho a grandeza tempo em dias, né? E a grandeza pedreiros. Pedreiros. Hoje, a personagem principal da nossa aula foram os pedreiros, né? Classe muito valorizada, trabalhadora, certo? Digna, de tudo, né? Pessoa de respeito, certo? Então tá aqui o tempo. Opa, não se esqueça que o tempo tá em dias. Dias. Então, 14 pedreiros levam quanto tempo? 180 dias. Isso é o que o exercício propôs. 14 pedreiros. Agora ele está dizendo assim: 10 pedreiros diminuiu a quantidade de pedreiros. Concorda comigo? X. Agora, gente, por favor, tá? Por favor, agora. O que aconteceu aqui, bebê? Diminuiu a quantidade de pedreiros. Se diminuiu a quantidade de pedreiros, é lógico que vai ter que aumentar a quantidade de dias. Tudo bem? Por isso que é uma grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Agora o que eu faço? Eu vou inverter uma delas. Então, 180 está para X, assim como inverto uma delas aqui. Inverti essa, certo? A segunda. Tudo bem? Encerrando com chave de ouro, eu faço assim: 10 vezes x, 10x, 180 vezes 14. Chuck. Dividir por 10 os dois lados. 18 vezes 14. Prof, eu não sei fazer 18 vezes 14. Faz aqui no braço, tá? 4 vezes 8, 32. Aquela que terminar com 2. Tá bom? É lógico, a gente sabe que dá 252 dias. Tudo bem? 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 72. Aqui 18. Certo? 252. Beleza? Resposta, letra B, de bora lá, bora passear. Gabarito, fechou? Tá aqui? Pessoal, foi uma honra lecionar para vocês. Que Deus abençoe nos estudos e até a próxima aula. Tchau, digam tchau.